Lis é feiticeira, Flor de Lis é uma péssima mãe. Revogue essa sentença de prisão sobre a minha vida. E o pior hoje para mim seria ir para a prisão. Juiz nega pedido de liberdade de Flor de Lis, condenada a 50 anos. Ele passou a acompanhar a Flor de Lis nas suas atividades e depois passou a morar na casa onde ela residia com as outras crianças e outros adolescentes que lá estavam. E inicialmente o Anderson tinha um namoro com a Simone, que também foi denunciada e presa, e que é filha biológica da Flor de Lis. Você sabe qual foi o motivo do crime? Hoje sim. Qual foi o motivo? Bem, doutora, é muito difícil para mim falar, né? Mas foram a ciência foram os abusos, os frequentes abusos que aconteceram dentro da minha casa. Você pode falar desses abusos? Bem, eu não sabia. Não sabia. Eu não tinha conhecimento, eu amava demais o meu marido. Ele era tudo para mim. Ele era a minha vida. Houve desconfiança uma única vez, assim, no decorrer de um tempo com a minha filha Kelly, mas eu mesma não acreditava que ele seria capaz de cometer tal coisa comigo, de ter esse tipo de atitude, por tudo que eu representava, que eu parecia representar na vida dele, por tudo que eu fazia por ele. Mas se ele abusou de você? Sim, senhora. E aí ele abusava de você e você não acreditava que ele pudesse abusar de outras mulheres? Em casa não. Eu quero que você fale dos abusos, não quero... E depois de um tempo de casado, ele passou a me bater. Ele me batia. Depois ele parou com essa prática de me bater. Mas depois ele se tornou uma coisa assim, muito doída, muito sofrida. Ele não me bateu mais. Foi um tempo de alívio para mim. Mas depois ele voltou a ficar agressivo na área sexual. O meu marido só sentia prazer se me machucasse. Ele me machucava. Ele só chegava, havia de fato, se me machucar. O seu choro é real? Sim. A senhora disse que, abre aspas, aprendeu na igreja e com sua mãe, fecha aspas, a ser submissa. Mas no caso de supostas agressões contra você, ou seja, contra sua integridade física como pastora, qual atitude você entende que deveria tomar à luz da Bíblia, da igreja, de sua família, de Deus? Assim como ele tinha parado de me bater, eu orava muito, conversava com ele também, a gente conversava. A gente falava sobre esses assuntos, a gente conversava. Eu tentava conversar com ele, eu orava muito, fazia jejum, eu ia para o monte, subia monte, para pedir a Deus que, assim como Deus tinha feito ele parar de me bater, tinha usado alguém para fazer parar,
que Deus fizesse também da mesma forma com as agressões, com as dores que ele fazia eu sentir no ato sexual. Qual palavra a senhora usa agora para a sua defesa? O que a senhora diria em sua defesa? Que eu não tenho que pagar pelos erros de ninguém. Há 3 anos e pouco, doutora. Excelência, desculpa. Eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Eu estou sendo chamada de mandante de um assassinato da pessoa que eu mais amava nessa vida. Da pessoa que eu mais precisava. Eu só tinha 6 meses de mandato na Câmara Federal. Eu precisava do meu marido do meu lado para tudo. Eu dependia dele, eu precisava dele para que o meu mandato desse certo. Por que o pastor Anderson foi assassinado? Eu acredito que por conta dessas coisas que estavam acontecendo em casa, que eu não sabia, esses abusos, que eu fiquei sabendo depois que eu fiquei sabendo desses abusos. Diante dos relatos de agressão, por que a senhora nunca procurou ajuda da polícia ou qualquer outra? Por vergonha. Até hoje eu não gosto de falar sobre isso, porque eu tenho vergonha. Eu sinto muita vergonha. A ex-deputada federal foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, negou o pedido de habeas corpus da ex-deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza. Ela foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. A decisão foi por unanimidade. O relator do caso, o desembargador Peterson Barroso Simão, negou a solicitação de liberdade e disse não entender que houve excesso de prazo na tramitação do caso na Justiça, como argumentado pela defesa da ex-parlamentar. Simão também afirmou que qualquer extensão do prazo para andamento do caso na Justiça ocorreu em razão da complexidade do episódio, incluindo o alto número de réus e aos incidentes processuais causados pela defesa de um dos réus. O relator ainda considerou ser justificada a manutenção da prisão preventiva da ex-deputada, especialmente após a condenação em sessão plenária do Tribunal do Júri. O desembargador ainda argumentou que a decisão que manteve os condenados presos foi fundamentada com base na periculosidade da ré e da necessidade de garantir a ordem pública. Por fim, o desembargador, em seu voto, refutou a alegação de que não houve revisão periódica da prisão preventiva, indicando que tal revisão foi realizada antes da sessão plenária e que a responsabilidade de revisão agora recai sobre a Vara de Execuções Penais. Flor de Lis foi condenada em novembro de 2022, após uma semana de julgamento em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os jurados a consideraram culpada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Também foi condenada Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica, a 31 anos, 4 meses e 21 dias pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Os filhos afetivos da ex-deputada Marzi Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e a neta Rayane dos Santos Oliveira foram absolvidos de todos os crimes.